Agora é hora de nós focarmos especificamente na ortografia das letras. Porque quando se fala em acentuação gráfica, fala-se em ortografia, grafia de palavras, naturalmente. Quando se fala em hífen, fala-se em grafia, grafia de palavras, naturalmente. Mas a grafia das letras, ou seja, aquela relação entre o elemento linguístico que tem uma relação direta com o fonema. Aliás, fonema, nós vamos estudar lá em fonética e em fonologia, que tem também uma relação absolutamente tênue com a lógica da grafia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar agora o seguinte: por que eu escrevo casa com S e não com Z? Por que, por exemplo, a palavra hoje tem H no Brasil, por exemplo, na língua portuguesa, em Portugal, na língua portuguesa, mas hoje não tem H, por exemplo, na Itália? Qual a razão disso? Por que farmácia se escreve com F, mas se escreveu com PH? Por que algumas palavras geram tantos Mogi com G e se vem do indígena? Por que algumas palavras geram tanta confusão em termos de escrita? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Ortografia, como já falei, em termos de letra, não tenha a menor dúvida, eu vou ratificar, não tenha a menor dúvida. É aquilo que faz com que alguém tenha, infelizmente, um desprestígio social. Eu vou abrir a você aqui agora, só para você perceber, a cartilha do Enem. E você vai perceber que lá na cartilha do Exame Nacional do Enem, do Ensino Médio, você fala, professor, mas como assim o Exame Nacional do Ensino Médio, para que o senhor colocar esse detalhe? É porque o ensino médio, especificamente, dá a nós essa tendência de estabelecer uma conexão com aquilo que, teoricamente, se chama de ensino básico, né? Ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, por isso básico, que dá a ideia assim, você saiu deste local, em termos de educação, e daí, se você saiu, é porque você, no mínimo, tem condições de escrever. Pois bem, você sabia que o único desvio, o único de todos, que não é admitido na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, é o de grafia? Quer ver? Vou mostrar a você aqui agora. Aqui nós temos a cartilha, quando eu coloco, por exemplo, a competência de número 1. Essa competência de número 1, o próprio INEP-MEC traduz essa perspectiva da competência de número 1, dizendo o seguinte: olha, quais são os desvios que não são passíveis, sob qualquer hipótese, de nota máxima? Ou seja, o aluno não pode ter nota máxima na redação. Daquilo que ele chama de acentuação gráfica, de grafia, de hífen, aí nós vamos falar também sobre maiúsculas, minúsculas, separação silábica, tudo isso que nós vamos falar a vocês. Mas se houver um desses desvios aqui, ó, acentuação, você já pode assistir às nossas aulas de acentuação. Hífen, você já pode assistir às nossas aulas de hífen. E de grafia, o aluno não tira nota máxima sob qualquer hipótese. Além de maiúsculo e minúsculo, e separar também sílaba de maneira inadequada. E ele traduz isso lá na página 24, diz claramente, ó, você não pode sair da educação básica sem saber, sob qualquer hipótese, questões que envolvam grafia. É inadmissível. Então, essa lógica de convenções da escrita para o Exame Nacional do Ensino Médio é algo assim, se você não tiver, é absolutamente inaceitável, sabe? Então tem que tomar cuidado. Fica feio quando alguém tem problema, né, em termos de texto. Aqui escreve, por exemplo, ignorância, tivessimos, problema, é uma coisa assim terrível, né? Isso aqui gera, de fato, o que nós chamamos de falta de prestígio social. O verbo haver, por exemplo, vai grafar o verbo haver, em vez de escrever a preposição a, escreve o a com H, que está aqui. Então, isso é o que chamamos de problema gráfico na utilização das letras. E nas provas, por exemplo, Sebrasp-CESP, nas provas de concurso Sebrasp-CESP, nossa, se você tiver um desvio de grafia no Sebrasp-CESP, cada linha do Sebrasp-CESP, geralmente de linha 1 até a linha 30, eles colocam lá claramente, ó, linha 1, erro gráfico, como esse aqui, por exemplo. Mas ninguém tem. Cuidado, é um problema. Pode ser que, às vezes, você se equivoque. Tem que ter humildade. Assim, eu já sei grafia, eu não tenho esse desvio. Mas você, assim, no dia a dia, ninguém revisa isso de você, ninguém corrige isso de você. Então, talvez por esse motivo você tenha essa percepção. Eu não tenho, não, professor, eu fui muito bem alfabetizado. Cuidado, é preciso ter humildade, é preciso ter muita humildade. Então, desvios de natureza gráfica, de letra, são aqueles que geram desprestígio social. É claro que há uma explicação para isso.
evidentemente é uma explicação para isso. O Brasil tem um problema seríssimo com o processo educacional. Só na década de 70 do século passado que nós, de fato, universalizamos a educação, mas mesmo assim, nós temos um problema muito sério em relação à questão das escolas públicas, que mesmo universalizando não há qualidade, lamentavelmente digo isso muito respeitosamente, e aí as pessoas costumam ainda ter problemas gráficos. Significa dizer que os problemas de grafia geralmente são os problemas, olha o que eu vou dizer aqui agora, que quem tem é, entre 1000 aspas, pobre. Entende onde eu quero chegar? Então, como as pessoas mais simples do ponto de vista econômico, deixa isso muito claro, é que tem problema de grafia, qual que é a tendência? A tendência é de quem é de classe média falar, ó, problema de grafia é que é o famoso erro de português. Às vezes, a pessoa de classe média, é perceptível isso aqui, ó, nas provas eles colocam isso, é uma reflexão, tem problema de regência. Então, por exemplo, que são os problemas gramaticais. É um outro problema. Então, por exemplo, ele fala assim, vou lá no banheiro. Ele fala que vai no banheiro, mas segundo a regência da língua portuguesa, gramática normativa, não se deve dizer vou no banheiro, vou ao banheiro. Muito comum, por exemplo, o advogado às vezes vai falar, ele fala assim, isto posto. Mas não é isto posto, é isso posto. E quando se fala em isso posto, há um problema também que está aqui, que é a perspectiva de escolha lexical imprecisa. Então, quando nós pensamos no registro, vou repetir, no registro gráfico, na grafia, nós temos um certo preconceito, porque, lamentavelmente, esse desvio específico entre esses 4 que estão aqui, que é a convenção de escrita, que são os desvios gramaticais, lembrando, convenção de escrita, acentuação gráfica, própria ortografia, o próprio hífen, maiúsculas, minúsculas, separação silábica, não é? Esses aqui são considerados mais graves, digamos assim, não é? Mais graves do que esses aqui, ó. Regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronome, crase, tudo isso aqui dá a nós uma lógica, na nossa concepção, de um certo, digamos assim, de uma certa adaptação daquilo que é erro para aquilo que, se o pobre comete é porque é erro. Se a classe média comete, que é erro de registro, e escolha de vocabulário e aspectos de regência, de paralelismo. Quantos desvios de paralelismo eu vejo em textos de colegas advogados, até de magistrados, mas ninguém diz. Por que não? Porque a questão da convenção da escrita é que é realmente o pior. Por isso eu estou dizendo. Se você quer efetivamente crescer na vida, seja passar em qualquer prova ou no dia a dia do seu trabalho, não tenha desvio gráfico. Desvio gráfico, infelizmente, é algo que pode comprometer o seu sucesso, lamentavelmente. Percebe como esse detalhe interessante? Ele não é pior, atenção, vamos ser cientistas, ele não é pior, linguisticamente ele não é pior do que o problema de regência. Mas do ponto de vista do senso comum, do imaginário popular, que é cá entre nós o que interessa, como as pessoas veem no dia a dia, não é como a academia vê, não é como é que eu vejo, mas como é no dia a dia as pessoas veem, o erro gráfico tira seu emprego. O erro gráfico tira você de uma determinada prova. É assim. Então vamos aprender esse detalhe? Vamos revisar esse detalhe para quem já sabe? Vamos lá? Eu convenci a você da importância de estudar esse assunto? Então venha comigo, vamos ao nosso material para que nós possamos entender bem esse aspecto que envolve a grafia. Bem, falar em ortografia é falar em quê? Por que o nome ortografia? Vamos observar o dicionário Aurélio para verificar o que o Aurélio diz a nós que vem a ser a chamada ortografia. Bem, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a ortografia vem de ortografia, que é grego, orto quer dizer correto, grafia, veja que em grafia, a própria grafia do pH em grego seria um fonema sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho, ortografia significa grafia correta. Perceba que, quando se fala em grafia correta, já existe aqui, e é importante você observar, uma perspectiva de política das línguas. Vou repetir. Ao falar em ortografia, já existe aqui uma perspectiva de política das línguas. Como assim de política das línguas? Que é a politologia. Ao falar que é correto, eu estou dizendo que alguma coisa é errada. Então aqui entra uma perspectiva estatal. É o Estado que dá a nós, vou repetir, é o Estado que dá a nós essa percepção. Qual percepção? A percepção de que olha, aquilo que é anti-estatal é incorreto. Por isso essa noção de certo ou errado. Até mesmo os linguistas, quando vão falar, engraçado esse detalhe, linguistas não, nós somos linguistas, né? Mas sociolinguistas costumam dizer assim, não,
Em regência, ou seja, os desvios entre mil aspas gramaticais, não gosto desse nome, o nome melhor seriam sintáticos, tudo bem, mas os desvios gráficos, isso aí é desvio mesmo, isso é uma incorreção. Alguns, inclusive, falam sobre isso. Por isso a ideia de ortografia, que é a grafia segundo as determinações que o Estado dá. Isso está ligado a um determinado poder. Quem escolhe, por exemplo, que é com F e não com PH? O Estado, por meio das academias, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, como você pôde perceber. Consegue entender isso ou não? É fundamental você entender por que as coisas são como são. Então, se uma palavra é grafada de uma forma especificamente, é porque há poder em cima disso. Quem manda é que dita isso. Então, cuidado, gente. Essa questão de falar que não há política. A política das línguas, sim. Há a chamada politologia. Então, ortografia é escrever de acordo com aquilo que o Estado entende que está adequado e chama de padrão formal. Não errou aquela letrinha, infelizmente, você não veio à escola. Você sabe até pensar. Você pensa bem, raciocina bem. É até uma pessoa inteligente. Meu avô era inteligentíssimo, não sabia grafia. Ele era analfabeto, não analfabeto de natureza funcional. Aliás, ele não era analfabeto funcional, mas ele era analfabeto sob a perspectiva gráfica. Ele não sabia grafar as letras. Sabia fonemas, falava fluentemente português, não tinha desvio em regência, concordância. Engraçado esse detalhe. Não tinha, mas ele não sabia grafar as letras. É muito interessante esse detalhe. Isso posto, você não deve falar erro de ortografia. Não diga erro de ortografia. Dizer erro de ortografia trata-se de um equívoco. Deve-se dizer cacografia. Vou escrever isso aqui a você para que você possa perceber. Cacografia. Ocorreu uma cacografia. O que seria uma cacografia? A cacografia é considerado o desvio, são grafias erradas. Entende? Porque se você fala erro de ortografia, erro do que é correto, não seria o ideal, até alguns autores usam, mas Napoleão Mendes de Almeida costuma dizer que o melhor mesmo é você falar cacografia. Houve aqui uma cacografia, houve um erro de grafia, mas já vi até prova dizendo erro de ortografia. Se disser, finge que não viu. Há uma dificuldade por parte do autor, ou por algum motivo, não vamos entrar muito nesse mérito. Então voltemos aqui à lógica da ortografia para que você possa perceber. Falar, portanto, em ortografia é falar na grafia correta, segundo aquilo que o Estado diz que é correto. Atenção! Você viu a história da ortografia, e eu posso dizer a você que, basicamente, há três formas de ortografia. Eu gostaria de que você pudesse memorizar. Há uma ortografia chamada ortografia etimológica, ortografia fonética e a outra ortografia chamada ortografia mista. De novo, ortografia etimológica, ortografia fonética e a ortografia chamada mista. Preste bem atenção para eu mostrar a vocês. O que é a ortografia etimológica? A etimológica é a ortografia que procura preservar nas palavras aquilo que é da origem. Qual foi a origem da determinada palavra? Então, a palavra nasce numa determinada língua. Ela nasce numa determinada língua. Ao nascer naquela determinada língua, qual que é a grande tendência? Atenção, isso aqui é muito perigoso. Você sabia que em inglês existe um fonema, por exemplo, que é esse aqui, ó, thank you, thank you. O pessoal fala thank you. Lá na fonética, eu vou dizer o nome desse fonema, mas há um nome para isso aqui. Essas consoantes todas estão ligadas à questão de quando elas tocam, especificamente na boca, né? Em todo o sistema aqui que estabelece a lógica do som. Por exemplo, se eu falar em M, M é uma consoante bilabial. Não vou falar sobre isso aqui agora, senão nós vamos perder tempo, isso é mais profundo. Então veja, thank you, thank you. Há uma letra que representa esse som. Em francês, existe a palavra cœur. Cœur. Nós não temos esse fonema aqui em português. Há um nome, ele é articulado aqui. Ó. Então, algumas letras, quando numa língua se fala, ela começa a ser representada por um símbolo. Alguns fonemas, eles são representados por um símbolo. Entende? Aquele símbolo é a letra. Aquele símbolo é a letra. Se eu pego, por exemplo, a palavra hoje. Vamos verificar a palavra hoje. Dicionário Wise. Hoje. O que diz o Wise? Ou melhor, vamos pegar a palavra farmácia. Essa palavra vem em português em 1665. Observe aqui. Ela nasce, na verdade, no grego. Assim, ó, farmácia. Assim. Ela nasce no grego. Lá em grego, quem representava esse fonema, que é o há um nome para isso, o povo chama de som de S, né? Quem representava lá em grego era o PH. Então, o PH era a letra, entende o que eu estou dizendo? O PH era a letra que representava o quê?
isso que nós chamamos de o Fê, esse fonema. Essa letra veio para o português. Então, o PH veio para o português. Então, por que farmácia se grafava com PH? Porque quem era adepto à ortografia etimológica, ou seja, se a palavra nasceu no grego com PH, então ela tem que vir com PH ao português. Quem era adepto disso, da ortografia etimológica, trouxe isso para o português exatamente assim. E aí, o que você acha? Você acha que é bom fazer isso? Por exemplo, hoje, vamos verificar a palavra hoje para vocês perceberem. Hoje, a palavra hoje, que está aqui, ó, ela vem do latim. Por influência grega, porque no latim não existia essa tendência, por influência grega, ode, que deu, por exemplo, a odierno, a origem da palavra odierno. O hoje se grafa com H. Mas por quê? Porque a origem etimológica mostra isso. Era assim. Percebe como é interessante? Só que aconteceu um fato interessante. O H não é bem uma letra. Ou melhor, um fonema. O H é apenas uma letra, uma representação. Ele não é um fonema na palavra hoje. Você percebe isso ou não? O que é que os italianos fizeram? Em algum momento, principalmente no latim medieval, o hoje perdeu o H, era desnecessário. Para que esse H? Aliás, é uma das discussões hoje mais comuns. Para que esse H? Quem, de repente, quando alguém erra alguma coisa com H, não se pergunta assim, por que você escreveu hospital sem H é um problema? Porque eu estou acostumado. Não traz nenhum problema a não ser eu estou acostumado. Entendeu onde eu quero chegar? Porque em italiano é hoje. Uma vez na Via del Corso, eu estava lá em Roma, foi assistir uma missa em Roma, na Itália, e aí quando chego lá para assistir à missa, estava lá, hoje sem H. Ué, por que em italiano, se é da mesma base etimológica, é sem H, em português é com H? Porque em português nós observamos a grafia etimológica. Enquanto no italiano, eles verificaram outra grafia. Vamos verificar no Aurélio que grafia é essa? Eles tendem a verificar a ortografia fonética. O que é a ortografia fonética? É aquela ortografia que está ligada à perspectiva dos sons. Então, se quem é articulado é o O, para que H? Se o H não é articulado, então eu não articulo H. Então, a ortografia etimológica verifica a origem da palavra, como é que ela nasceu. Não interessa se você vai articular, por exemplo, se ela nasceu no grego com H, eu trago H para cá. Gente, mas não precisa de H. Quem é pronunciado, articulado quer dizer pronunciado. Quem é pronunciado é o O. Se é o O que é pronunciado, então para quê? Então o que se faz? Se faz o seguinte, em italiano, tira esse H. Então em italiano qual que é a tendência? Fonética. Em inglês qual que é a tendência? Fonética. Agora é claro que isso é um mito, porque as letras não representam exatamente o som. Isso é tudo um mito. Mas a fonética é aquela que se preocupa com isso. A etimológica se preocupa com a origem, enquanto a fonética se preocupa em verificar exatamente o som. Então, por exemplo, em ortografias fonéticas, não há esse detalhe de dois fonemas serem representados por uma letra ou o contrário. Aqui, por exemplo, há um fonema específico, que se chama, entre mil aspas, de som de G, de J, que é representado tanto pelo G quanto pelo J. Pelo amor de Deus. Já se tentou falar, gente, vamos para a ortografia fonética. Na ortografia fonética, tudo que tem som de J é J, para que G? Bobagem, isso é besteira, já tentaram fazer essa reforma. Se esse fonema fricativo, vou dar o nome, fricativo, o surdo, que é o S, né? Esse som é S, tudo é com S. Para que esse negócio de C? Não precisa. Já pensaram em fazer essa reforma. Não pode não, porque lá na origem essa palavra era grafada sim em latim, então ela tem que vir assim para o português. E aí ficou essa briga. E aí é fonética ou a ortografia etimológica? Fonética ou etimológica? Fonética ou etimológica? Parecendo jogo de tênis. Fonética ou etimológica? Aí o Brasil tomou uma decisão muito legal em 1943, governo Vargas, decreto-lei 5.186/43, formulário ortográfico em português, ele fala o seguinte: a língua portuguesa do Brasil será regida sobre os usos e costumes. Conclusão, danou-se. Por quê? Eu expliquei a você quando falamos do formulário ortográfico. Já expliquei, não vou voltar a falar sobre isso. Porque aí nós inventamos uma ortografia que é única no mundo. Oficializamos. Qual é? Vou mostrar a você lá no Aurélio. A ortografia mista. Você fala, não, professor. Ortografia mista? O Aurélio vai dizer que a nossa é a ortografia mista. É aquela que tem tanto a ortografia fonética quanto a ortografia
etimológica. Aí que o pessoal fica doido, doido, completamente doido. O professor de português, então, fica assim, desesperado, porque eu vou dar um exemplo aqui da palavra erva, só para vocês terem uma ideia. Eu vou escrever a palavra erva. Erva. Tá, não. Erva, foneticamente, é grafada assim, porque se eu fosse olhar a ortografia etimológica, como é que seria a erva? Seria assim, ó, com H. E erva já foi com H. Você fala, meu Deus do céu, já foi com H. Perdeu o H. Por quê? Não, erva foneticamente só se pronuncia o para que esse H? Tá bom. Então, quem venceu aqui? Quem venceu aqui? Quem venceu aqui foi a fonética. Agora vamos pegar aquele animal que come muita erva. É um herbívoro. Já viu o herbívoro? Alguém é carnívoro, como carne. E herbívoro que come erva. Como é que eu escrevo a palavra herbívoro, que é vegetariano? Na verdade, hoje em dia o povo fala vegetariano, mas é um herbívoro, viu? Só não fala herbívoro para não confundir com animal, porque se um é carnívoro, o outro vai ser o quê? Vegetariano? Ah, pelo amor de Deus. Cá entre nós, hein? Vou até fazer um vídeo sobre isso para o YouTube, né? Por que é chamado de vegetariano em vez de herbívoro? É herbívoro. Bem, mas deixa eu falar. Então, nesse caso específico, etimologicamente, quando eu pego a palavra erva, olha só, erva voros, é aquele que come erva. Notou ou não, gente? É o vegetariano. Então, herbívoro, que vem de erva, já conservou a etimologia. Então, olha que detalhe engraçado. Veja só que loucura isso aqui. Herbívoro é com H e vem de erva, que vem também com H, mas aí erva perdeu H. Aqui está clara a ortografia mista, porque algumas palavras, como erva, são totalmente fonéticas, eu só olho o som, só olho a perspectiva do e no caso de herbívoro, eu vou verificar a etimologia. Percebem como esse detalhe é interessante? Então, nós criamos essa lógica da ortografia de natureza mista, e a ortografia mista é que deu a nós o que nós vamos falar aqui agora, que é a lógica das letras. Eu vou falar agora a vocês com letra por letra. Posso fazer? Vamos lá? Eu vou discutir com vocês então sobre as letras da língua portuguesa e sob a perspectiva de natureza. Você vai achar muito interessante, eu fico rindo aqui, você vai dizer, professor do céu, mas que sorriso sarcástico é esse? Não, você vai gostar. Mista, a lógica é mista. Se você entender isso, parece que fica mais fácil. Você fala assim, ufa, então agora eu entendi porque que eu não entendia. É por isso mesmo, você não entendia porque você não entendia, porque a ortografia é mista, ela é ilógica. Pode ser assim? Vamos então às próximas aulas. Avante, 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 avante.